Olá, o GCN Comunicação dá sequência agora à série de sabatinas com os candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara de Deputados e ao Governo do Estado de São Paulo. Na última quinta-feira, Roberto de Freitas, do PSOL, candidato a deputado federal, foi sabatinado aqui no auditório jornalista Correia Neves. Hoje é a vez de Lídio Costa Júnior, candidato a deputado estadual, expor aqui os seus objetivos por cerca de 1 hora. O ouvinte da difusora acompanha essa entrevista ao vivo, que também pode ser vista pela internet no www.gcn.net.br. A TV Bem, canal 10 da NET Franca, parceira do GCN, transmite a sabatina a partir das 22 horas, com reprise ao meio-dia do dia seguinte a esta entrevista. Vamos agora às regras que contaram com a aprovação dos representantes de todos os partidos. As sabatinas serão divididas em 3 blocos de 12 minutos cada e o quarto e último bloco será de 15 minutos. Os intervalos entre um bloco e outro será de 3 minutos. O primeiro bloco será destinado ao perfil do candidato e considerações iniciais. Já o segundo bloco, questões sobre temas de relevância estadual, que serão feitas a todos os candidatos a deputado estadual. Já o terceiro bloco será destinado a questões específicas para cada um. E o quarto e último bloco contém questões gerais e também as considerações finais. Aos 11 minutos de cada bloco será acionado um bip, indicando que o candidato tem apenas 1 minuto para concluir o que ele está dizendo. Não será permitido durante essas sabatinas mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais de qualquer tipo, imputar crimes a outro candidato. Já a crítica e o confronto de ideias são livres e muito bem-vindos. Participam desta sabatina os jornalistas Correia Neves Júnior, diretor executivo do GCN, Edson Arantes, repórter e colunista de política, e Fernanda Buffoni, editora de TV do GCN. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o candidato sabatinado de hoje. O sabatinado de hoje é Lídio Guariglia Costa Júnior. Ele tem 49 anos, nasceu em São Vicente e atualmente mora em Araraquara. É separado judicialmente, tem 4 filhos e 3 netos. O candidato se formou na Academia de Polícia do Barro Branco como oficial da Polícia Militar. É formado ainda em jornalismo pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e em Direito pela Uniban. Seu primeiro emprego foi no Jornal Diário da Araraquarense, como colunista esportivo em 1978. Trabalhou ainda no Jornal Correio da Manhã e na Rádio e TV Morada do Sol. Lídio foi integrante do 1º Batalhão de Choque da Rota nos anos de 1991 e 92. Integrante do 2º Batalhão de Choque em São Paulo e possui cursos no Brasil e no exterior. Entre eles o da SWAT em Los Angeles e o de proteção a autoridades com instrutores da Casa Branca, ambos nos Estados Unidos, e de antiterrorismo. Hoje é oficial de recursos humanos do 15º Batalhão da Polícia Militar em Franca. E a gente começa querendo saber, candidato, por que o senhor quer ser deputado estadual? Eu gostaria de cumprimentar a todos, sobretudo pela oportunidade que nos é dada de podermos trazer a nossa experiência, de trazermos as nossas propostas num momento tão bom, e nos colocamos como uma alternativa. Quando nós viemos para a cidade de Franca, nós escolhemos a cidade de Franca principalmente porque aqui nós tínhamos um grande amigo, que é o nosso comandante, o Tenente Coronel Brandão, de quem tenho a grata satisfação de anunciar que somos amigos há mais de 30 anos. E quando eu tive a oportunidade de escolher dentre as diversas unidades da Polícia Militar, aquela em que eu poderia servir após ser assessor militar na Secretaria de Educação, eu não hesitei em vir para Franca, não conhecia Franca, mas acabei bebendo da água e hoje estou aqui humildemente me colocando como uma opção dentre tantos bons candidatos que a cidade e a região possuem. Edson Arantes. Candidato, até estas eleições o senhor nunca havia se filiado a um partido político e também nunca concorreu a um cargo eletivo. Não é prematuro começar na vida pública disputando um lugar na Assembleia Legislativa? Eu entendo que não. Na verdade, a vida é feita de oportunidades. Talvez, se nós tivéssemos recebido esse convite há 15 ou 20 anos atrás, nós não teríamos a maturidade suficiente para tratarmos de assuntos tão importantes
quanto os que envolvem a questão da cidadania, a questão dos problemas que as cidades grandes como Franca enfrentam e apresentam, e as cidades pequenas também, fruto dessa transferência de problemas que as cidades grandes recebem. Mas eu entendo que hoje nós estamos preparados, estamos mais conscientes e com uma visão mais tranquila da vida, e hoje nós queremos apenas buscar os objetivos sem tanta afobação, sem nos precipitarmos, buscando através do uso racional das coisas, da formação intelectual que nós temos, e é por isso que nós nos colocamos como uma opção. Não queremos aqui nos colocarmos em patamar melhor do que A ou de que B. Muito pelo contrário, nós nos colocamos humildemente, sabendo da dificuldade que nós vamos enfrentar nessa eleição, sobretudo pelo trabalho muito bem feito pelos candidatos e pelos deputados já eleitos por Franca e região. Nós sabemos disso, mas nós não queremos nos colocar como melhores, apenas como uma opção. E como opção, nós estamos preparados. Candidato, no seu currículo, toda a sua vida de trabalho, basicamente dedicada à Polícia Militar, com algumas incursões no jornalismo. O senhor disse que acha que isso não é um problema, mas não falta um pouco de experiência para enfrentar um mandato legislativo na Assembleia? Eu penso que qualquer segmento de atividades, ela exige, sobretudo, responsabilidade, é o que nós temos. A questão da experiência, ela pode muito bem ser incorporada ao nosso dia a dia, tão logo nós tenhamos condição de nos informarmos, e é isso que nós temos feito, e nós sabemos da grande responsabilidade que um deputado estadual tem frente à Assembleia Legislativa e frente aos seus eleitores. Mas nós não entendemos ser precipitado, temos condições de responder sim aos anseios da população, e é por isso que nós nos colocamos como uma opção. Mas eu volto a ressaltar, sabemos das dificuldades que temos como uma opção em um partido pequeno, sabemos que a nossa campanha tem sido incipiente, não tem sido ainda suficiente para sermos colocados como uma opção. Esperamos fazer isso a partir de agora, quando então receberemos mais material, receberemos condições de visitarmos os bairros, mas, candidato, visitarmos o eleitor. O senhor se coloca como uma opção e evita criticar os outros candidatos, especialmente aqueles que já estão eleitos. Por que o eleitor deve votar no senhor, então, se eles são bons? Primeiro porque, tão bom quanto eles, somos nós. Então, a formação que nós temos e a visão que nós temos em termos de polícia militar e o sofrimento que nós temos visto, a sociedade de um modo geral, em particular de Franca, nos faz aceitar esse desafio. É um grande desafio. Nós estamos aqui como uma opção para a restauração de famílias. Nós temos enfrentado um problema grave que é a questão das drogas. E a nossa experiência como policial nos mostrou ao longo de todos esses anos que se nós não restaurarmos a família, se nós não restaurarmos a união do pai, da mãe, dos filhos, se nós não dermos condições, o Estado agindo firmemente para a restauração das famílias, nós corremos um sério risco de que as famílias se desintegrem de uma vez, e isso tem reflexos imediatos, inclusive nos índices de criminalidade. Candidato, o senhor disse que tem base eleitoral em Franca, mas nos primeiros 22 dias de campanha eleitoral, o senhor esteve apenas um dia na cidade. O restante do tempo dividiu entre São Paulo, Araraquara, Piracicaba e Campinas. Como é que o senhor espera conquistar a confiança do eleitorado daqui se reserva tão pouco tempo para a cidade? É verdade, esse é um problema que nós temos enfrentado e fazemos um meia-culpa. Mas eu gostaria de ressaltar também que o Partido Social Cristão é um pequeno partido que não conta com a estrutura dos grandes partidos, dos candidatos que nós temos aqui em nossa cidade e no estado. A nossa campanha até agora não recebeu nenhum único centavo de donativo. Isso não é uma reclamação, absolutamente, é apenas uma constatação da nossa situação. E é enfrentada não só pelo nosso partido, mas também pelos outros partidos. Mas nós nos colocamos à disposição para fazer isso. Agora, gostaria de lembrar que a estrutura que eu tinha à disposição aqui em Franca, até por uma questão de ética, me foi retirada pela Polícia Militar, aceito completamente, pelo fato de contar com uma estrutura da Polícia Militar, seja em termos de telefone, de moradia e tudo mais. A partir do momento que houve a desincompatibilização das minhas funções como policial militar, eu acabei me desligando temporariamente da cidade de Franca, mas apenas o tempo suficiente para criarmos uma estrutura, para podermos voltar a Franca em condições de passarmos aqui, de visitarmos as pessoas, de visitarmos os eleitores. Candidato, realmente, por enquanto, tem sido difícil. Candidato, qual é a base eleitoral do senhor?
Franca, Araraquara ou a Polícia Militar de São Paulo? Eu acho que nenhum em particular, em todos, né? A Polícia Militar, ela não tem sido tão bem representada quanto poderia, como uma instituição com tanta credibilidade como ela é e com tantos serviços prestados. Nós temos verificado a situação de penúria que muitos policiais militares têm enfrentado, sobretudo na questão salarial, moram mal, comem mal, exercem dupla jornada de trabalho. Então a Polícia Militar, como de uma maneira geral, é sim o nosso objetivo, angariarmos votos. Mas, não especificamente, nós não nos colocamos como o único candidato da Polícia Militar ou apenas como um candidato da Polícia Militar. A cidade de Araraquara é onde estão hoje os meus filhos e é onde eu posso contar com o mínimo de estrutura. Eu gostaria de ter uma estrutura minimamente razoável para eu poder estar em Franca. Eu peço desculpas e realmente é uma constatação positiva que vocês estão fazendo. Candidato, o senhor morou em Franca menos de um ano, de agosto de 2009 a julho de 2010. O senhor acredita que conhece a fundo as prioridades do município? Tem condição de defendê-los na Assembleia? Tem 1 minuto para responder, candidato. Não acho que tenha todas as condições, mas também não pretendo trabalhar na Assembleia ou representar a cidade e região sozinho. Eu conto com alguns amigos que têm uma história muito bonita aqui nessa cidade e é com eles que eu espero construir as propostas que atendam aos anseios dessa cidade. O senhor conhece os problemas da cidade? Vários. Por exemplo, questão de saúde é uma delas. A questão de segurança é outro problema que nós temos enfrentado. O grande número de jovens que enfrentam os problemas de drogas, a falta de esperança, a questão de empregos, o número excessivo de impostos que acaba sobrecarregando os empresários dessa cidade. E nós sabemos o grande índice de vínculos empregatícios que a indústria tem nessa cidade. Nós temos que apoiar os empresários. Nós temos a mania de criticar os empresários, nós temos que apoiá-los. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do primeiro bloco desta sabatina com o capitão Lídio, do PSC. No segundo bloco você vai acompanhar detalhes sobre questões de relevância estadual. Não saia daí, a gente volta já.